Dando sequência aos vídeos falando sobre o uso do PSR SX600 e o Cakewalk Sonar, eu vou agora abordar algumas dicas e características muito interessantes quando a gente está usando o SX600 para fazer uma composição de uma produção MIDI, fazer toda a parte de plugins, equalização, mixagem, transformar depois esse MIDI em áudio e, por fim, fazer a mixagem final e masterização. Então, vamos iniciar aqui abordando a forma como a gente faz as gravações, que é uma característica que a gente tem aqui nesse botão. A primeira coisa é que a gente vai liberar esse espaço de trabalho. Esse browser, eu posso minimizá-lo com a tecla B. Eu posso ativar e desativar. E essa parte aqui com a tecla I. Mas eu vou deixar porque a gente vai precisar utilizá-la. Vamos dar um zoom na tela, porque eu não enxergo direito. Eu poderia utilizar o teclado, mas o teclado não fica numa posição confortável para mim. Ele fica na lateral do computador e eu manipular o sonar e manipular o teclado fica um pouco difícil. Então, nessa parte eu vou usar uma pista de áudio, que vai dar para explicar adequadamente. Então, eu vou inserir uma pista de áudio. Vamos aumentar aqui para ver as características. Bom, aqui nessa parte de botão de gravação, a gente tem dois botões, né? Um é esse que habilita a gravar. Essa trilha está em condições de iniciar um processo de gravação, mas a gravação vai ser dada por aqui e a gente tem um atalho que é a tecla R. Agora, você tem maneiras diferentes de gravar. Se você clicar com o botão da direita, você vai ver que você tem um modo de gravação. Ele chama de composição, substituir e som sobre som. Vamos falar em geral sobre eles e depois vamos mostrar isso lá na gravação. O som sobre som é muito intuitivo. Você faz uma gravação e se for fazer uma outra gravação, caso tenha algum pedaço dessa nova gravação que fique na mesma área da primeira, você vai ter uma mixagem dos dois áudios. A que foi gravado da primeira vez e aquela parte que foi gravado da segunda vez. Então, isso é muito intuitivo, porque é o som em cima do outro som que já está gravado. Se você não fizer em cima do outro som, fica uma gravação normal, quer dizer, você grava um trecho, quando esse trecho acaba, você grava um outro trecho, mas não existe sobreposição, não vai haver, portanto, a mixagem dos dois sons. A substituição, substituir, é parecido com o som sobre som, só que a primeira gravação, a parte em que a segunda gravação está superposta, ela vai mutacionar, vai silenciar aquela parte que está sobreposto. Então, se você faz uma gravação, e aí no meio dessa gravação você inicia uma outra gravação,
a parte da metade para o fim da primeira gravação vai ficar muda e vai aparecer somente a gravação da segunda parte que você está gravando. Mas ele não apaga o que foi gravado da primeira vez. Ele apenas mutaciona, fica mudo aquela região que está superposta. E a composição é um fator muito interessante. Você grava a primeira vez. Aí você acha que não ficou direito. Grava de novo. Também não ficou como você gosta. Grava a terceira vez. Ah, essa daí ficou razoável. Você tem 3 camadas de gravação. A primeira, a segunda e a terceira. Que não são apagadas. Elas existem. No recurso que você usa de ativar a visibilidade das camadas, então você pode ver as 3 gravações que você fez e pode, inclusive, selecionar, eu quero parte da primeira gravação, parte da segunda gravação e parte da terceira gravação. E com isso você faz a gravação final utilizando pedaços de cada uma dessas gravações que estão registradas em camadas. Então, vamos iniciar vendo som sobre som. Vamos dar o OK aqui. Eu vou iniciar a gravação, vou colocar inclusive o metrômetro ativado, para a gente perceber essas coisas em termos de posicionamento de uma gravação em relação à outra. Então, vou fazer a primeira gravação. Esta é uma gravação que eu estou fazendo e é a primeira delas. Barra de espaço, você para a gravação. Se você tiver parado com o cursor numa posição fora do início, você tem, pelo atalho, Ctrl mais a tecla Home, faz ela vir aqui para o início. Mas a tecla W também faz vir para o início ou vir para uma outra paradinha que tem aqui, que você criou um marcador. Então ela sairia daqui, viria para esse marcador na primeira vez que você digita o W. Digita de novo, ele vai para o outro marcador, que no caso seria a primeira. Se tivesse outro marcador, ele ia pulando de marcador em marcador. Ctrl Home, ele vai direto lá para o início. Então, eu vou apertar aqui o W. Ele vai lá para o início. O que eu gravei? Esta é uma gravação que eu estou fazendo e é a primeira delas. Bom, então nós vimos o que foi feito. Aí, quando chegar mais aqui no 3, mais ou menos, eu vou iniciar uma outra gravação, que vai ficar superposta com essa de cá. Então, vamos botar para reproduzir, e quando chegar no 3, eu aperto o R. Esta é uma gravação que eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo uma nova gravação em cima daquela que já estava gravada. Então, o que ele fez agora? Esta é uma gravação que eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo uma nova gravação em cima daquela que já estava gravada. Quer dizer, como você vê, foi som sobre som e ficou superposto os 2 áudios que foram feitos. Agora, se eu fizesse uma gravação, terminasse essa gravação e depois iniciasse uma nova gravação sem haver superposição, não haveria esse problema de você escutar os 2 áudios. Isso a nível de teclado é muito interessante, porque você pode, por exemplo, fazer uma edição, né, uma gravação com o solo de um piano, por exemplo. E depois você reinicia, bota para início de novo,
e inicia novamente uma gravação, sendo que aí você vai digitar o acompanhamento ou o baixo desse acorde de piano. Então você vai ter a superposição do que seria o solo mais o acompanhamento ou o baixo, né? Com isso você tem como se você estivesse digitando com as duas mãos ao mesmo tempo. Então isso pode ser muito interessante, porque na mesma pista, na mesma trilha, no mesmo canal, vamos dizer assim, que seria essa pista de cá, você vai gravar o solo e o baixo, ou o solo e os acordes de acompanhamento. Só que você faz em duas etapas. Na primeira, grava o solo. Na segunda, grava o baixo. Então vai haver essa superposição, mas como você está gravando solo e baixo, são teclas diferentes, com um espectro de frequências diferentes, vai somar os dois sons, mas eles não vão se misturar como aqui na voz. Então vamos encerrar essa com Ctrl F, Ctrl Z, né? Pronto. E vamos agora fazer uma gravação com substituição. Dá o OK. Cadê ele? Está aqui. Bom, vou gravar a primeira etapa. Esta é uma gravação na primeira fase e depois eu vou fazer a substituição. Pronto. Quer dizer, nós temos aqui um espaço silencioso, né? Então vamos ver. Esta é uma gravação na primeira fase e depois eu vou fazer a substituição. Então, quando chegar aqui nesse quarto, eu vou iniciar uma nova gravação e vou trocar esse conteúdo do áudio, que o que está aqui e depois eu vou fazer a substituição. Né? Então vamos lá. W para ir lá para o começo. Boto para tocar. Esta é uma gravação na primeira fase. Agora eu estou simplesmente substituindo o que estava gravando naquele último pedaço. Então agora o que ficou no total? Esta é uma gravação na primeira fase. Agora eu estou simplesmente substituindo o que estava gravando naquele último pedaço. Quer dizer, eu substituí o que tinha. Só que o que está aí embaixo não foi efetivamente apagado. Se eu, por exemplo, deslocar esse gravar 4 aqui, que são duas gravações, se eu deslocar, você vai ver que o áudio de baixo ainda está lá, entendeu? É só eu vir aqui crescer ele, ó. Ele está lá, entendeu? Vamos botar para tocar, vou botar lá no W, para ir para o começo. Esta é uma gravação na primeira fase e depois eu vou fazer. Agora eu estou simplesmente substituindo o que estava gravando naquele último pedaço. Quer dizer, isso aqui é o importante. Essa substituição não apaga esse finalzinho aqui. Então eu tive aqui um ruídozinho, que foi do ruído de eu apertando a tecla. Então eu coloco o cursor, por exemplo, nessa posição aqui, e vou fazer uma divisão desse clipe. Apertando a tecla S eu divido o clipe. Então eu criei aqui dois. E vou pegar esse que tem ruído e vou deletar. Pronto.